Hari Om Namah Shivaya. Quase toda vez que eu falo sobre a Índia, alguém pergunta, né? Tem várias coisas para perguntar sobre a Índia, mas invariavelmente o assunto sempre chega nesse ponto, que é como que pode um país tão espiritualizado, tão desenvolvido, né, nesse sentido, né, espiritualidade, religiosidade, né, tantos outros aspectos, né? Inclusive várias iniciativas, né, até capitalistas por um sentido, né, o primeiro grande banco que faz empréstimos, né, microempréstimos para as pessoas, ajudando milhões de pessoas, então aconteceu na Índia primeiro. Então como que um país desse pode ter nele um sistema tão estranho, né, ao nosso olhar, tão aparentemente tão opressor quanto o sistema de castas? Então invariavelmente a gente chega lá. E dentre as contradições da Índia, talvez essa seja a mais fácil de explicar na origem, porque realmente hoje o sistema de castas, como ele funciona, ele não está nem um pouco perto da maneira de como ele foi elaborado, né, da forma como ele foi originado. Da forma como ele acontece hoje, realmente é realmente muito opressor e muito rígido, e apesar de ele estar proibido, ele está em pleno vigor em grande parte assim da sociedade. Mas a ideia inicial dele era, na verdade, muito ótima, e os próprios Vedas falam, num certo sentido, no sistema de castas, da forma como ele deveria ser organizado, apenas como uma forma de direcionar o indivíduo para usar melhor os talentos que ele tem. Ou seja, organizando a sociedade na forma dos trabalhos que você tem disponíveis, né, das atividades que se tinha disponível, principalmente na época. O que você tinha ali? Atividades que exigiam grande esforço físico, né, e pouca atividade mental, num certo sentido, numa ponta. E do outro lado, atividades que exigiam um grande esforço mental e pouco esforço físico na outra ponta. E entre elas, né, várias outras. E assim você tem, numa ponta, os Shudras, que são os trabalhadores braçais. Subindo um pouquinho, você tem os Vaishyas, que são os comerciantes. Aí, indo um pouquinho em direção, subindo, que eu quero dizer, em direção ao intelectual, né? Aí você tem os Kshatriyas, que são os guerreiros, são os governantes. E depois você tem os Brahmanes, né? No ápice aqui do esforço mental e muito pouco físico. E o Shudra aqui no ápice do esforço físico e pouco mental. E nessas castas você tinha a sociedade inteira, né? E um dos textos que fala sobre essas castas, e que até é citado erroneamente até para justificar, né, como se você pudesse ter realmente uma casta muito superior à outra, na verdade não tem, cita até o Purusha Suktam, que é um mantra que fala sobre a origem do universo, comparando com o Criador, né, tendo um corpo. E aí desse corpo várias coisas acontecem e tal, mas a principal parte os Brahmanas então se originam então dos lábios, né, da boca de Brahma, desse Purusha. Aí depois você tem os Kshatriyas, né, que se originam dos braços dessa figura. Aí você tem os Vaishyas, que se originam das coxas dessa figura, e aí os Shudras, que se originam a partir dos pés, né, dessa figura. Então aí você tem a divisão de castas dessa maneira. E aí as pessoas argumentam, né, que porque os Brahmanas estão mais no alto, e porque os Shudras estão lá embaixo, então que um é de fato superior ao outro. Mas isso não corresponde à realidade. Você já viu alguém funcionar direito se não tiver pés? Se não tiver coxa? Você já viu alguém alcançar sua plena capacidade, né, se não tiver braço, se não tiver boca? Então o indivíduo completo, ele precisa de tudo. Ele precisa de cabeça, ele precisa de braço, ele precisa de pernas, ele precisa de, enfim, de tudo. Então o sistema de castas, ele era alguma coisa no sentido vocacional. Como que esse sujeito vai usar as habilidades dele para poder ajudar a sociedade em conjunto? E as pessoas têm diferentes vocações, isso não é preciso defender essa tese. As pessoas têm as mais diferentes vocações. Então eu sou professor de yoga, tem gente que é atuária, tem gente que é advogado, tem gente que é juiz, tem gente que é policial, tem gente que, enfim, motorista, tem gente que vai à rua, tem gente que, enfim, a sociedade precisa de todas as funções para funcionar corretamente. O problema aconteceu quando, de alguma maneira, né, no decorrer dos muitos e muitos séculos, né, e milênios desde que isso foi criado, de alguma forma se gerou a crença, né, dentro da casta de que as pessoas, era natural que as pessoas casassem dentro de suas próprias castas, e de alguma forma, que sinceramente eu nunca fui olhar a razão pela qual isso aconteceu, mas de alguma forma isso acabou ficando preso, de forma que ou a pessoa nasce numa casta,
ou ela nunca vai pertencer a essa casta. Então não se tornou uma coisa mais vocacional, se tornou uma coisa presa, engessada e que oprime realmente uma parte da sociedade hoje em dia, isso é verdade. Mas na origem, o sistema de castas era uma coisa muito legal, né? Ajudava, e do ponto de vista védico, né, que direciona o sujeito para o autoconhecimento, né, para o estar bem consigo mesmo, para a felicidade em si, né, descobrir que ela é a sua própria natureza, a ocupação que ele exerce ali no dia a dia, ela é só uma forma de ele usar os talentos, né? É dharma, com certeza, mas não é o mais importante que aquele sujeito tem a fazer, né? E ele estar direcionado dentro daquela função dá uma baixada no ego dele, né? Ah, mas eu preferia. Não, mas sujeito, você já se viu, né, que você tem aptidão para esse tipo de coisa, você contribui na sociedade melhor fazendo esse tipo de coisa. Então, você pode fazer outras coisas no seu tempo livre, né? Então, esse é um conflito que até hoje a gente tem, né? A gente está no trabalho, mas queria estar fazendo uma outra coisa e tal, ao ponto de surgir dúvidas, né? Até onde vai a minha obrigação de contribuir? Até onde eu posso ir? Até onde eu devo ir? E o sistema de castas botava isso muito em pratos limpos, né? Facilitando, na verdade, o papel do sujeito na sociedade. Então, a ideia inicialmente era essa. Enfim, não sei sua opinião sobre isso, você já conhecia isso, deixa aí, vale a pena você comentar, vale a pena assinar o canal. Comentar aqui faz os vídeos da minha fanpage aparecerem mais para você no seu feed de notícia, e hoje em dia, como está tudo meio lotado, né, isso é importante se você quer continuar vendo os videozinhos, depois que o Yoga 365 acabar, que ele já está quase acabando, faltam 2 semanas mais ou menos. Reforço o convite para você que é um buscador honesto, é um yogi sincero, quer se aprofundar no estudo de yoga. Estou começando no mês de julho, 2 turmas de formação, no Rio e em São Paulo, formações de instrutores de yoga com base em Hatha Yoga, nos ajustes fundamentais de Hatha Yoga, Vedanta, estudo clássico dos textos sagrados, meditação, técnicas de didática, de dar aula, enfim, como que você vai montar uma aula de yoga, qual é o segredo por trás disso, né? Como que você vai encadear postura, pranayama, técnicas de purificação, né? Kriyas. Então, como que isso funciona? Se você quer aprender isso, a única forma é você fazendo um curso similar. Manda para mim um e-mailzinho nesse e-mail que está aí, anexo ao textinho do explicativo do vídeo, e a gente segue juntinho. Ou